paz do Senhor, meus amados queridos irmãos e irmãs, que excede todo entendimento, venha guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor evangelista Bruno, represento esse projeto maravilhoso que se chama Evangelua, dos evangelistas do último avivamento. Estamos aqui também pela Igreja Apostólica do Evangelho do último avivamento. Nós cremos que é tempo de avivamento em nome de Jesus. Nós cremos sim que o Senhor tem feito algo maravilhoso, né, em prol de nossa nação, em prol do nosso estado. O Senhor, apesar do tempo de calamidade, né, tem os guardados de maiores males, né, tem guardado verdadeiramente aqueles que estão debaixo da poderosa mão de Deus, que estão guardados na sombra do Onipotente, e tem verdadeiramente feito nos descansar na sua presença. Então, né, nós estamos aqui nesse tempo, não é fácil, as coisas muitas vezes estão difíceis para todos nós, mas cremos que é tempo de esperança. Cremos que é tempo verdadeiramente do Senhor levantar verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Cremos sim que o Senhor tem algo maravilhoso para entregar em seu coração. Então, compartilhe essa mensagem com as pessoas. Nós temos nosso canal no YouTube, nós temos nosso canal aqui pelo Facebook, né, que é a Evangelua. Nós temos também nosso canal também no Instagram. Às 10 horas hoje estaremos fazendo, né, conselhos para casais em tempo de Covid-19, desafios que estão sendo lançados, a qual nós devemos superar esses desafios. Então é tempo de nos reavivarmos, é tempo de nós crescermos no conhecimento e na graça, em nome de Jesus. Então, espalhe em nome de Jesus esse canal para as pessoas, compartilhe, né, em nome de Jesus para as pessoas. Eu creio que é o tempo de Deus em nossas vidas. Amém? Antes de mais delongas, eu gostaria de fazer uma breve oração nesse dia de hoje, antes de abrir a palavra do Senhor. Mas se você já quer abrir sua palavra, para já deixarmos adiantado, Evangelho de Marcos, no capítulo 8, o versículo 22. Amém? Vou fazer oração para que o Senhor venha falar em nossos corações. Senhor, meu Deus, eterno Pai, qual tenho clamado, louvado, exaltado e engrandecido. Eu te peço agora, Pai Santo, de poder perdoar os meus pecados, as minhas transgressões, Pai Santo, de poder fica até o pecado, Pai Santo, de poder que esteja mais oculto, ao qual não vem. Mas eu te peço, Senhor, Pai Santo, de poder que agora não seja eu, que venha sim pela tua grandeza, mas também sim, de certa forma, pela somos fortes, como a erva que hoje existe, mas nós não já existimos mais. E o Senhor vem mesmo assim, nos usa como canal de bênção pela tua graça, Pai Santo de poder. Eu te peço agora que eu venha verdadeiramente ser guiado por ti, Espírito Santo da verdade, aqui para pregar a tua palavra. Que eu seja agora guiado por ti, Espírito Santo de Deus, para falar das tuas promessas, da tua unção e da tua graça para essas pessoas. Salvar pessoas para viver a vida. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém? Meus amados queridos irmãos, compartilha. Aí debaixo aí, seu vídeo aí mesmo aí, na sua tela, existe um bonequinho que tem uma setinha, compartilha com as pessoas, para agora eles estarem ao vivo aqui conosco aqui. Compartilha com as pessoas. Eu sei que o Senhor tem algo de Deus para falar aqui nessa noite. O Senhor tem algo maravilhoso para falar com você. Não seja eu, que eu venha, na verdade, a gente não diminuir, mas que eu venha assim deixar de existir, para que ele venha viver. Como Paulo falou em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. A vida que agora vivo, não vivo mais eu, porque a vida que agora vivo, estou crucificado com Cristo. E hoje não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então creia no poder de Deus, creia na graça de Deus. Compartilhe com as pessoas, compartilhe em nome de Jesus com as pessoas. Compartilhe esse canal com as pessoas em nome de Jesus. Esse canal, para você que está assistindo aí agora, fala com todos para se reunirem aí e se fazerem presente.
Amém? Estamos esperando as pessoas chegarem até nós aqui, em nome de Jesus, para que pessoas possam participar. Depois eu colocarei também esse vídeo no YouTube para as pessoas estarem também compartilhando. Então, quando você receber esse vídeo, faça questão de compartilhar com as pessoas, põe no seu grupo, né? Põe lá no seu grupo de transmissão, põe lá e compartilha com as pessoas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Queria compartilhar uma palavra que fica lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 22 em diante. Vai dizer assim: E chegaram a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levando-o para fora da aldeia, e cuspindo nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como as árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via de longe, e distintamente a todos, e mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Se a gente for pegar 3 partes principais desse texto, uma é que ele tirou aquele homem de dentro daquela aldeia. Tinha também uma multidão, né, que muitas vezes estava ali incrédula, crendo que Jesus não podia curar, e que existia também uma multidão também, crendo que Jesus podia curar aquele homem que cria nos sinais. A palavra nos diz claramente que no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do versículo 16 em diante, que os sinais seguirão aqueles que creem. Então todos que tinham fé, eles viam Jesus operar. Você pode ver que quando Jesus chegou em Nazaré, né, ali na casa dos seus parentes, onde que ele tinha nascido e crescido praticamente, né, depois que ele veio do Egito, ele foi para Nazaré, e ali, de certa forma, as pessoas já conheciam Jesus. Então a palavra fala que o profeta não tem honra, a não ser na sua própria casa. Então, ou seja, mas aonde que as pessoas tinham fé, eram operados os milagres. Mas depois também a gente for ver a segunda parte também, foi aquele homem, Jesus tocou nos olhos dele. Primeiro ele viu como pessoas como árvores que andavam, e depois ele teve a sua visão totalmente restabelecida. Então, ou seja, aquele milagre de certa forma foi uma unção tão forte que desceu na vida daquele homem, que ele teve a sua visão restaurada. Mas depois também você vai ver que Jesus falou com ele: não entre na aldeia. Por quê, meus amados queridos irmãos? Se você for pegar por inteiro, nós somos igreja do Senhor, eclésia, chamados para fora. Você fora onde? Fora do mundo, fora dos costumes do mundo. Jesus falou assim: não os pesque que os tire do mundo, mas que os guarde todo mal. Então, ou seja, ele falou que não queria que a gente não tirasse do mundo, porque a gente é necessário ganharmos almas para o Senhor aqui neste mundo. Mas a gente não pode se contaminar com esse mundo. Nós temos que ser como a cegonha, que ela vive, né? Muitas vezes ela pisa ali na água que está suja, mas ela não se contamina. Então, se nós pisamos muitas vezes esse mundo sim que está contaminado. Mas a palavra fala assim: nós somos uma geração irrepreensível e culpada, diante da geração perversa. Mas nós brilhamos como astros no mundo. Você brilha como astro no mundo. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra. E se você perdeu o seu sabor, então de nada mais adianta, você não serve mais para temperar. Mas aqui, se a gente for ver o versículo 24, vai dizer assim: levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como as árvores que andam. Então, ou seja, a unção daquele homem ali foi tão forte naquele momento ali, creio eu, que ele começou a ver pessoas como árvores que andam. Ele começou a ver pessoas como árvores que andam. Sim. Meus amados queridos irmãos, isso é muito forte. Se a gente for trazer para a hermenêutica essa palavra, ou seja, para conjecturar essa palavra, da forma diegética vai dizer assim, aquele homem, né, ele viu ali, teve 2 fases, né? Se a gente for trazer essa palavra de forma que o Espírito Santo quer nos tocar, aquele homem viu pessoas como a Bíblia vai dizer várias vezes, que nós somos como árvores que... Eu creio que aquele homem ali, quando ele viu várias árvores. Tinham árvores que estavam quase morrendo,
tinha árvores que estavam mortas, tinha árvores que tinham vidas, tinha árvores que já estavam para ser cortadas, tinha árvores, meus amados queridos irmãos, que não tinham raiz. Aquele homem, meus amados queridos irmãos, vou dizer assim, que ele viu pessoas que muitas vezes não têm raiz. Como assim? Tem pessoas hoje que não têm raiz. Eles não sabem, meus amados queridos irmãos, que são árvores que andam, árvores que ficam passeando. Hoje, nós somos uma geração, meus amados queridos irmãos, de igreja, de pessoas hoje que muitas vezes estão acostumados a qualquer palavra que eles ouvem. Eles são muitas vezes feridos. E tem pessoas hoje que trocam de ministério como se estivesse trocando de roupa. Tem pessoas que não têm raiz no seu próprio ministério. Eles ficaram um mês um, 2 meses no outro, 6 meses no outro, 1 ano no outro, mas não tem raiz. Eles vão aprofundar a sua raiz em um local, meus amados queridos irmãos. Então, nós temos que verdadeiramente ser, a palavra fala assim, mas muitos vão falar assim, mas a palavra fala que nós somos como o Espírito. Ninguém sabe, né, para onde que vem nem para onde que vai, que o Espírito Santo é como o vento. Ninguém manda, ninguém sabe. Mas nós, meus amados queridos, nós temos raízes. Nós somos pessoas para viver em sociedade, nós temos que viver em raízes. O Senhor falou com o povo, não sai de Jerusalém até qual seja vestido de poder, para sejam testemunhas em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Mas então, ou seja, tem momentos que nós devemos ter raízes em algum local. Você pode ver que Paulo, Silas, também Paulo e Barnabé, eles podiam ir por onde quer que eles fossem. Mas aonde que eles tinham suas raízes? Na igreja de Antioquia. Tem pessoas hoje falando que são evangelistas, que são missionários, que são pastores itinerantes, mas não tem raiz em algum ministério. Não tem raiz, são obreiros que muitas vezes não têm raiz, não são submissos a pastores. Não são submissos àqueles que verdadeiramente foram levados para liderar. Liderança que levanta é Deus, não somos nós. Meus amados queridos irmãos, nós temos um engano muito grande, porque a igreja não é do pastor, mas os pastores são dados a igrejas. Nós temos uma mentalidade aqui muito fraca, vou dizer assim, no Brasil, porque hoje em dia aqui todo mundo que você quer ver, que quer ter um ministério, quer chegar apenas como pastor, não quer ter mais outra nenhuma função, não quer mais ter nenhum tipo de cargo na igreja, só pastor, 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 pastor. Mas segundo o Senhor falou, não era para ser assim. Não era para ser assim. Por quê? Porque muitas vezes, meus amados, nós somos uma igreja que muitas vezes nós não representamos Cristo nessa terra. Infelizmente, nós somos uma igreja muitas vezes fraca para representar o nome de Cristo nessa terra. Nós somos muitas vezes como árvores que andam para um lado, para o outro, muitas vezes não é de ministério para ministério. A gente muitas vezes não tem raiz fincada em Jesus. A palavra diz assim, meus amados queridos irmãos, que aqueles, né, que confiam no Senhor serão como árvores regadas por muitas águas, que no tempo de sequidão não vão deixar de dar seu fruto, e suas folhas nunca se secam. Então, ou seja, são árvores que têm vida. São árvores, amados queridos irmãos, segundo Jeremias capítulo 17, glória a Deus, aleluia, versículo 5 em diante, vai dizer sobre aquela árvore, né, que ali, aquelas pessoas que confiavam, maldito o homem que confia no homem, que põe o seu braço totalmente para confiar. Ou seja, não estou falando de totalmente você acreditar, a gente tem que acreditar no ser humano sim, mas não totalmente a sua confiança, totalmente a sua dependência. Depender, você tem que depender de Deus, porque você depende de Deus, mas você precisa do ser humano. Porque a palavra vai dizer, a palavra não tem contradição. Aquele que ama o seu próximo é a mesma coisa de você amar a Deus. Se você não ama o seu próximo a quem você vê, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? Então é coisa simples a gente entender a doutrina. A doutrina não tem contradição. A Bíblia não existe contradição. A Bíblia existe uma doutrina. Existe apenas um Deus, um Senhor. Então, meus amados cristãos, que muitas vezes acontece que a igreja, nesse tempo agora, muitas vezes está tendo isso. São árvores que estão mortas, são árvores que estão quase mortas, são árvores, amados irmãos, que não têm raiz, são árvores, né, que estão prontas para serem cortadas. Como João Batista falou, o machado já está posto à raiz, e a árvore não dá fruto, ela vai ser cortada e vai ser lançada ao fogo. Tem árvores que estão assim, estão prestes a ser lançadas ao fogo. Por quê? Porque não tem raiz. Talvez eu não estou falando raiz de ministério apenas não. Às vezes você está no ministério há 50 anos, 30, 10, 20, sei lá quanto tempo você está no seu ministério. Mas muitas vezes você não está tendo raiz em Cristo. Meus amados queridos irmãos, a palavra vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 15, que Ele é a videira e o Pai é aquele que o cuida, que é o agricultor.
E nós somos os ramos. Então, ou seja, nós temos que estar com a nossa vara enxertada em Cristo Jesus. Ei, você sabe o que é ser uma vara enxertada em Cristo Jesus? Ser uma vara enxertada em Cristo Jesus é muito mais do que você está imaginando. Você sabe como é que é? Vou te dar você um simples aqui, uma exposição aqui, vou te dar para você um exemplo. Um simples exemplo, para você entender. Vou te explicar você que sabe como é que é uma vara ser enxertada em uma árvore. É a mesma coisa você pegar uma vara de limão e você enxertar ela em uma laranjeira. Mas quando você enxertar aquela vara ali, primeiro ela vai começar o quê? Ela vai ser enxertada ali, ela vai começar a dar seus frutos. E quando ela começar a dar seus frutos, ela vai dar o quê? O fruto o quê? Ela é o que? Limão. Aquela vara é limão. Então, ou seja, assim somos nós somos muitas vezes uma vara que é azeda, né? E muitas vezes, meus amados irmãos, nós temos essa vara ainda que é como limão, que é azeda, que não dá um fruto bom. Quando você está enxertado em Cristo Jesus, você começa a dar frutos. E muitas vezes aquele fruto, quando ele sai, a primeira espécie daquele fruto, sai mais limão do que laranja. Ou seja, ainda não mudou totalmente a sua espécie. Por isso que ele falou, vocês estarem em mim. E a minha palavra, o que? Vos limpam. Então, ou seja, ele vem e nos limpam pela palavra do Senhor, para que você possa dar mais fruto. Para que você venha dar o fruto que com perfeição. Você precisa de dar fruto com perfeição. Você precisa de dar esse fruto com perfeição. Você precisa, meu amado querido irmão, dar esse fruto para o Senhor. Você necessita de dar fruto para Deus. Mas muitas vezes, meus amados queridos irmãos, nosso fruto ainda está um pouco amargo. Nosso fruto ainda muitas vezes está de vez. Nosso fruto muitas vezes não está pronto. Mas você tem que estar enxertado a videira verdadeira. Porque a vara que não está em mim pode o quê? A vara que está em mim, ela vai ser lançada no fogo. É isso que a palavra fala. Mais uma vez. Então, ou seja, existe varas muitas vezes, meus amados cristãos, que estão dentro de ministérios, estão prestes a morrer. Vou te dar o seu exemplo do que eu estou querendo falar. Tem pessoas, meus amados irmãos, que não são para ser pastores dentro da igreja. Tem pessoas que vão ser apóstolos. Muitas pessoas falam, caem nessa discussão que não existe apóstolos. Então por que Paulo falou que Deus deu primeiramente apóstolos, depois profetas? Está aqui, vou ler para você. Eu gosto de sempre estar meditando na palavra do Senhor. A gente tem que estar meditando na palavra de Deus. A gente tem que estar estudando a palavra de Deus. A gente tem que estar entendendo a palavra de Deus. Olha o que o Senhor fala aqui. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, ou seja, da maneira que Ele quer dar, segundo a maneira que Ele deu para cada um. Não é todos que vão ser pastores. A gente aqui, o maior cara que existe muitas vezes é pastor dentro da igreja, isso é um engano, é só na igreja brasileira que muitas vezes tem isso. E olha para você ver o que a palavra fala. Porque, pelo que diz, subindo ao alto levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Olha isto, ele subiu, que se é que não, que desceu, antes de descer das partes mais baixas da terra. Aquele que também desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, ou seja, cada um foi dado para o seu dom. E muitas vezes nós erramos, pastores muitas vezes, meus amados irmãos, eu fico vendo algumas coisas na igreja que eu não concordo. Porque todo mundo, o cargo maior que tem na igreja é pastor e acabou. Muitas vezes, muitas igrejas é assim. É o maior cargo, mas e cadê os evangelistas? Eu, na minha visão, não tem esse cargo de missionário, falando biblicamente, não tem. A palavra fala assim que o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para uma missão. Não falou que chamou ele para missionário, não. Você não vê Paulo falando de missionário, nem ninguém falando de missionário na Bíblia. É evangelista. Não estou falando que não tem, quem tem é missionário ou quem é missionário não tem. A unção de Deus, sim. Mas a unção, na verdade, é de evangelista. É chamado de missionário. Mas a unção é de evangelista, de evangelizar, de fazer missões. Essa é a unção de evangelista, na verdade. Então, muitas vezes, meus amados, as pessoas têm matado esse dom dentro da igreja. Às vezes as pessoas estão tentando matar apenas pastores dentro da igreja. Cadê os evangelistas? Os evangelistas muitas vezes não é porque eu sou pastor e sou evangelista também. Porque o meu dom, meus amados irmãos, é sair para fora, é visitar os presídios, é visitar os moradores de rua, é visitar hospitais. O dom que Deus me chamou é esse. Então eu não posso negar o meu dom.
Eu não posso de forma nenhuma, né? Agora eu me tornei pastor, eu tenho ministério e agora. Não, ao contrário. É porque eu fui levantado no ministério agora, é por causa disso que eu vou exercer esse dom de evangelista sim. Eu vou exercer meu dom de pastorear aquela igreja, eu vou também exercer um dom também de evangelista. Que é o quê? A palavra vai dizer assim como é o povo, assim é um sacerdote, assim é um sacerdote, assim é o povo. Se o sacerdote é aquele que vai atrás do perdido, porque a igreja que não ganha o perdido já está perdida. E muitas vezes, meus amados cristãos, nesse tempo de pandemia, esse tempo de crise, é tempo de igreja, ela se reestruturar e voltar para a palavra do Senhor. Eu recebi, meus amados cristãos, uma palavra, uma profecia no começo do ano, bem no começo do ano mesmo, uma profecia muito forte do pastor René Terranova. Ele falou que toda igreja, meus amados queridos irmãos, que andasse conforme a palavra do Senhor, conforme ela é, ela cresceria, ela daria frutos. Então, ou seja, nós temos que ser uma igreja, eu creio nos profetas do Senhor. Eu creio que a nossa igreja, meus amados queridos irmãos, tem que ser uma igreja pura, santa, imaculada. Como Paulo falou, ele falou, vem preparar uma noiva para Cristo, pura. Uma igreja pura, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É uma igreja preparada para o grande dia, meus amados queridos irmãos. Nós temos que ser essa igreja preparada para o grande dia. Nós temos que ser essa igreja. E muitas vezes existe essa confusão de dons dentro da igreja. Muitos falam que não existia mais apóstolos. Mas Paulo ele confirmou como apóstolo em 2 Pedro. Né? Lá em Atos, quando eles levantaram o outro ali para ser apóstolo no lugar de Judas. Ele, segundo a palavra vai dizer aqui, olha o que fala em Atos. No capítulo 1, vai dizer assim, glória a Deus, aleluia. No versículo 15 em diante. Naquele dia levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era quase de 120 pessoas. Disse, varões irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com um galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acedelma, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito, fique deserto a sua habitação, e não haja que nela habite. Tome outro seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentro de nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco, testemunho da sua ressurreição. Né? E foi chamado Barsabas, que tinha um sobrenome justo, e Matias. Matias era no sortes. Foi Paulo também, ele não tinha cumprido esses requisitos. Mas Paulo foi chamado. O que é apóstolo hoje em dia? Apóstolo, hoje em dia, não é aquele que mais que estabelece as doutrinas, porque essa doutrina já foi estabelecida. Então, ou seja, essa doutrina, Jesus permitiu os apóstolos, que é a primeira geração, né, que veio de Paulo e todos eles ali. Então as doutrinas já foram estabelecidas biblicamente, nas cartas paulinas, nas cartas dos apóstolos, de Pedro, de Judas, de Tiago, foram estabelecidas em Atos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a base é Jesus Cristo. Né? Então, as bases depois da igreja, quando ela nasceu depois de Pentecoste, foram estabelecidas. Então o apóstolo não é aquele que mais que estabelece a doutrina, mas aquele que ensina a sã doutrina para a igreja. E aquele que vai, né, na frente, estabelecendo igrejas, né, como muitas vezes você vê que o evangelista foi tão necessário, que Filipe ele foi ali na frente, né, quando houve aquela dispersação ali, vários evangelistas foram, né, abriu a igreja de Antioquia, abriu várias igrejas, igreja de Roma mesmo, né, não fala que Paulo não abriu, fundou aquela igreja, foram evangelistas que foram na frente, como Filipe foi para a igreja de Samaria, evangelizou as pessoas, ganharam as pessoas, e depois vieram os apóstolos e fundaram as igrejas ali, com o seu manto apostólico, como Paulo também foi, depois de vários lugares, né, fundando igrejas. Você pode ver que Apolo, quando ele chegou ali, perto de Efésio ali, aí, né, Apolo já era conhecedor das escrituras, já pregava sobre o batismo de João Batista, já era um evangelista nato. Então evangelistas são levantados, você vai ver que Timóteo, Paulo falou para ele exercer o seu chamado de evangelista. Por quê o seu chamado de evangelista? Porque verdadeiramente ele tinha que, estar ali, verdadeiramente ali muitas vezes exortando até os presbíteros, os anciões. Por quê?
Porque o evangelista é aquele que traz os princípios. Eu não quero focar tanto em evangelista aqui. Eu estou focando aqui muitas vezes uma igreja que não está curada, que não está sarada, que não está sabendo representar bem os papéis. Porque segundo Efésios aqui, capítulo, né, 4, o apóstolo foi exercitado aquele que pode levantar igrejas, aquele que pode verdadeiramente... O que era um apóstolo? O apóstolo era enviado de Cristo. O apóstolo era aquele que ia na frente ali, preparando o caminho de um rei. Né, um rei mandava, vai lá. Aí ele ia na frente, ele preparava o caminho. Outro dia nós estamos aqui sobre o que é o evangelho. Então, o evangelho quando ele foi pregado pelo imperador lá de Roma, né, que ganhou a guerra. Então, o apóstolo era aquele que ia, né, se tivesse que consertar algum caminho, tivesse que estar ali, né, preparando as coisas para quando o rei viesse, esses apóstolos tivessem, né, a consciência de quando o caminho tinha que estar preparado. Então, ou seja, era isso. Se o povo de Jesus mandava de 2 em 2 os apóstolos para estar preparando o caminho, para estar ali, né, preparando o caminho ali para Jesus, aonde que ele fosse passar. E depois, quando Jesus chegasse, a paz já estaria feita. Quando o evangelho foi pregado, meus amados irmãos, foi numa época muito propícia para o evangelho ser pregado. Por quê? Porque na verdade foi o seguinte: quando, o Império Romano ele já estava, de certa forma, mandando navios para combater os piratas no meio do mar. Então, ou seja, o Império Romano já tinha facilitado tudo, então tudo foi à vontade de Deus. Os romanos é aquele que preparava o povo ali, preparava as estradas, era aquele que preparava a civilização, é aquele que expandia, era aquele que dominava, era aquele que tinha o governo. Os gregos eram aquele que ensinava o povo a ter conhecimento, e os judeus eram domínio sobre a religião. A religião predominante, que era o povo judeu. Então, ou seja, meus amados queridos irmãos, na verdade a igreja está perdendo esse foco. Depois vai falar, cadê os profetas? Hoje tem igreja que não tem mais profetas, não tem mais a voz de Deus, não tem mais a voz de Deus para admoestar a igreja. A igreja tinha mestres também, como a igreja de Antioquia. Ela tinha profetas, mas também tinha mestres, ou seja, tinha o poder de Deus operante, tinha o mover de Deus operante, mas também tinha a palavra de Deus. Então, ou seja, muitas vezes está sendo, de certa forma, só pastores, não. Tem que ter cada um o seu dom. Nós temos que entender o dom que o Espírito Santo deu a cada um. Ele falou assim, que levou o cativeiro, o cativo, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, né? E depois veio o evangelista, eu já falei aqui muito sobre evangelista. Eu sou um pastor e sou evangelista também. Então muitas vezes a igreja está perdendo esse foco de mandar missões nessa terra. Apenas, meus amados irmãos, praticamente 1% a 5%, segundo as estatísticas de a igreja está investindo em evangelismo, está investindo em missões. A igreja já não está mais cumprindo o ídolo do Senhor. Pessoas apenas agora estão preocupadas em encher ministérios. E quando enche o seu ministério, quando enche a sua igreja, elas já acessam, já não quer mais evangelizar, já não quer mais pregar o evangelho, né, para as pessoas que estão perdidas lá fora, já não quer cumprir o ídolo do Senhor. Elas param. Mas quem falou que o Senhor mandou levantar igrejas? O Senhor mandou estabelecer o reino de Deus nessa terra. E de pregar o evangelho a toda criatura. E de fazer discípulos a todas as nações. É isso que o Senhor quer. Ele quer que o evangelho se movimente sobre essa terra. Em cima de uma base, é claro. Você tem que ter muitas vezes consciência que você tem que ser submisso ao seu ministério. Assim como Paulo, Barnabé, Silas eram submissos àquele ministério ali que tinha Antioquia. Então nós temos que ter essa submissão, sim. E cadê os pastores, né, exercendo esse chamado de pastor? Os mestres exercendo um chamado de mestre? Então, ou seja, cada um tem que estar dentro da sua função com a igreja. São os diáconos. Os diáconos é aquele que tinham que servir a mesa, a diaconia. É aquele que verdadeiramente tem que servir as pessoas que estão carentes dentro da igreja, as viúvas, as pessoas que estão necessitadas. É aquele que tem que ajudar o pastor nessa visão, porque o pastor sozinho não. A visão é só do pastor, não. Isso é engano. Isso é o pior engano que existe. Não é só o pastor que tem que se virar, o pastor que não. O pastor é simplesmente pastorear as ovelhas. O evangelista é aquele que vai ali ganhar as ovelhas, né, para o Senhor. Aquele que vai ali estabelecer plenamente os primeiros padrões morais, éticos, para aquelas pessoas que estão sendo salvas. O profeta é aquele que tem que ser usado por Deus, tem que ter profecia. A palavra diz assim, para não desprezarmos as profecias, examinar em tudo e reter o bem. Então, seja, julgue suas profecias, mas não julgue o profeta. Deixa Deus tratar com ele. O Senhor falou o quê? Não desprezais as profecias. Nós não podemos desprezar elas. A palavra diz o quê? Não maltrateis os meus ungidos, não maltrateis os meus profetas, nem toqueis os meus ungidos.
A palavra diz assim que o Senhor não falará sem antes falar com os seus profetas. Então é necessário ter profetas dentro da igreja. É claro que hoje não é como os profetas do Antigo Testamento, que a palavra deles muitas vezes, né, com Samuel, tudo que ele falava ali acontecia. Nenhuma delas a palavra que ele falou caiu por terra. Então, seja porque Deus era com ele. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender os dons de Deus nessa terra. Nós temos que entender o que o Senhor quer falar nessa terra. O Senhor quer fazer algo sobrenatural e muitas vezes, para o Senhor fazer algo, ele tem que parar. Muitas vezes, né, a igreja, para a igreja verdadeiramente se movimentar dentro do projeto de Deus. Às vezes é isso, meus amados irmãos. Você vai ver que quando Jesus ele falou uma parábola, certa vez ele falou com a figueira para ela, né, que ela não nascer mais fruto dela, mas outra vez ele também falou uma parábola que tinha uma figueira, meus amados irmãos, que estava ali sem dar fruto. E o dono queria arrancar aquela figueira e falou assim: não, espere, vou, né, estar cultivando essa figueira, vou estar regando, vou estar cuidando dela, vou estar podando, vou estar fazendo tudo que é necessário para que essa figueira venha dar fruto. Se daqui 3 anos você voltar e ela não tiver, continuar a dar fruto, você pode vir cá e arrancá-la. Então, ou seja, o Senhor tem dado tempo para nós, meus amados irmãos. Talvez você está sendo desdendo do seu ministério aí, mas você está sem raiz, você não respeita o seu pastor, você não respeita o dom ministerial que você tem. Às vezes Deus chamou você para evangelista, você está querendo ser pastor. Talvez o Senhor chamou você para apóstolo. Apóstolo é aquele que vai ter um pouco de cada dom. Vai ser um pouco de profeta, vai ser um pouco de evangelista, vai ser um pouco de pastor, vai ser um pouco de mestre, vai ter todos os dons, ele tem que ter todos os dons, um pouco de cada. E, na verdade, todo que exerceu de forma eficaz todos os dons foi apenas Jesus. Jesus exerceu. Ele era apóstolo, ele era profeta, ele era evangelista, ele era pastor, ele era mestre. Ele exerceu todos os dons dessa terra. Mas nós, o apóstolo, tem que ter um pouco de cada dom, ele tem que conhecer um pouco de cada dom para ele ser apóstolo. Então, ou seja, então nós temos que voltar para o nosso ministério. Qual foi o chamado que o Senhor te chamou? Você foi chamado para algo nessa terra. Então existe um propósito nessa terra para você. Existe uma visão que o Senhor já estava sonhando com você. A palavra nos diz assim que desde antes da fundação do mundo ele já tinha nos elegido. Então, ou seja, o Senhor já tinha sonhado. Você vê que quando ele chamou ali, né, Ciro meu servo. Então, ou seja, bem antes, 100, 200 anos antes de Ciro se levantar ali como rei da Babilônia, como rei da Pérsia. Então você pode ver que antes dele ter nascido, Paulo falou que antes desde antes do ventre da mãe dele, desde o ventre, ele já tinha se chamado Jeremias também, desde o ventre da sua mãe eu te chamei. Então, ou seja, o Senhor já está sonhando com você desde muito tempo, desde antes dos seus ossos, como fala o Salmo 133. Antes dos meus ossos serem formados no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. O Senhor já tem os sonhos para você. O Senhor já tem projeto para você. Então siga esse projeto, não seja essa árvore que não tem raiz. Você tem que ser árvore que tem raiz. Você tem que ser árvore enraizada em algum ministério. Você tem que ser árvore enraizada principalmente em Cristo Jesus. A igreja tem que entender que a igreja tem que estar firmada em Cristo Jesus. Tem que ter Cristo formado dentro dela. Essa é a igreja. Aquela de Apocalipse 12. A qual fala assim, que ela sentia dor de parto. E o varão que iria nascer dela ia ser aquele que iria reger as nações com vara de ferro. Isso é promessa, segundo Apocalipse. Nas igrejas ali, fala assim que aquele que vencer, o Senhor daria para com autoridade reger as nações com vara de ferro. Então o Senhor, ele quer te usar. O Senhor, ele quer te tocar. Ele tem galardão para você. Então, em nome de Jesus, exerça o seu ministério que você foi chamado. Se você hoje está verdadeiramente aí na sua igreja, muitas vezes limpando o chão da sua igreja, exerça isso aí com carinho, com amor. Exerça. Porque os dons que são muitas vezes mais desprezados da igreja é o que a gente tem que dar mais valor. É as partes do seu corpo, alguns que são mais desprezados, né? O dedão do seu pé é o que você muitas vezes tem que dar mais honra. Por quê? Porque os outros já têm honra. Então dá valor. Verdadeiramente a igreja agora tem que se estruturar novamente. O Senhor agora tem dado tempo, através dessa pandemia, para a igreja agora se repensar em nome de Jesus. A igreja tem que estar se repensando em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. A igreja tem que estar se repensando no que nós temos passado, no como a gente temos feito. A igreja do Senhor não pode fazer a obra do Senhor de qualquer forma. A palavra do Senhor vai dizer, irmão, a gente tem que fazer a obra do Senhor fraudulosamente, relaxadamente. A obra do Senhor tem que ser feita com zelo.
em nome de Jesus. Então eu quero te convidar você para um novo despertar. Se você, meu amado, querido, não tem sido como essa árvore que não tem tido raiz, eu quero ler para você um versículo. Glória a Deus, aleluia. Em Jó, no capítulo 17. Glória a Deus, aleluia. Porque assim como o Senhor tem dado tempo àquela árvore ali, durante 3 anos para dar fruto, o Senhor tem dado tempo para você.